Muito bem, pessoal, vamos iniciar a nossa maratona de questões, corrigindo questões simuladas sobre o nosso conteúdo. Vamos começar, pessoal, com o regime jurídico dos servidores, o Estatuto dos Servidores, que ele é de onde mais tem assuntos que podem gerar questões. Por isso foi, da nossa maratona, o que vai abranger a maior parte das questões, justamente pela grande possibilidade, o grande leque de assuntos que ele trata. Bom, pessoal, como a gente sabe, o Estatuto dos Servidores, ou o regime jurídico dos servidores, ele traz os direitos que você mesmo que está me assistindo, que vai passar no concurso, vai ter quando for servidor da Prefeitura de Capão da Canoa. E qual é o conceito, então, de servidor público para os fins do regime jurídico? O servidor público é a pessoa legalmente investida em um cargo público. É servidor o que está investido em um cargo público. O cargo que pode ser efetivo, que é esse que tu vai conquistar passando no concurso, e também pode ser cargo em comissão. Por isso, das alternativas, a gente elimina a primeira, porque função temporária não é servidor, aquele contratado emergencialmente não é considerado servidor. E emprego público também não, porque vai ser regido pela CLT e não por esse estatuto. Temporário não, e efetivo apenas está errado, porque tanto o efetivo quanto em comissão são considerados servidor. Então, na primeira questão, a nossa resposta é letra C, conforme artigo 2º do regime jurídico dos servidores. Segunda questão envolve as características do cargo público. O cargo público, pessoal, ele é criado em lei, não por decreto, em lei, em um número certo, uma quantidade certa. É errado afirmar que é em número indeterminado. Por isso, a letra B já é a incorreta. E cuidado que a nossa banca adora perguntar no enunciado qual que é a alternativa incorreta. Tem que ter cuidado com isso na hora da prova. Então, a única errada aqui é esta, conforme o artigo 3º, que traz essas características do cargo público que eu resumo na tela aí para vocês, certo? Muito bem. Questão número 3 envolve as formas de provimento. É que o artigo 7º do Estatuto dos Servidores de Capão, ele vai estabelecer quais são as formas de provimento, quais são as formas de entrar, de ingressar num cargo público. Por outro lado, o artigo 34 traz as formas de vacância. A vacância é o contrário do provimento. A vacância é quando você deixa o cargo, o provimento é quando você entra. Bom, então, se eu pergunto qual que não é uma forma de provimento, nomeação, recondução, reintegração e aproveitamento não podem ser, porque todas elas são formas de provimento previstas no artigo 7º. A resposta é a letra E, porque quando o servidor falecer, ele não vai ser provido num cargo, pelo contrário, é uma hipótese de vacância do cargo, certo? Por isso, na terceira questão, letra E é o nosso gabarito. Questão número 4, eu pergunto qual dessas alternativas que é uma hipótese simultânea de provimento e vacância. Como assim? Qual delas que é, ao mesmo tempo, provimento e vacância? Comparando os artigos 7º e 34, e por isso é importante esse quadro, tu vai perceber o seguinte, tem ali 3 situações que são ao mesmo tempo provimento e vacância. Por que isso? Porque são situações que o servidor está em um cargo e passa para outro. Vacância no cargo que ele está, provimento no novo cargo. Pois é, são elas a recondução, a readaptação e a promoção. Pode perceber que elas estão nas duas listas. Então, nessa questão que eu elaborei, a resposta possível ou é recondução, ou é readaptação, ou é promoção. Nenhuma outra seria ao mesmo tempo provimento e vacância. E aí a nossa resposta vai ser justamente a letra B, recondução. Porque na nomeação, na reintegração e no aproveitamento a gente tem provimento, mas não vacância. E no falecimento a gente tem vacância, mas não tem provimento, certo? Por isso, na questão 4, letra B é o nosso gabarito. Seguimos para a questão número 5, que envolve o prazo de posse. Nós temos na lei, então, a nomeação, a posse e o exercício. Depois que tu que está me assistindo passar no concurso e ficar em primeiro lugar, e tu vai conseguir, tu vai ter um prazo para ser empossado no momento que tu é nomeado. Quando a prefeitura quiser te convocar, ela vai fazer a tua nomeação. Quando tu é nomeado, tu tem um prazo de 10 dias, prorrogável por mais 10 dias, para tomar posse,
que é quando você vai comparecer e dizer, eu aceito o cargo, eu quero assumir esse cargo. E depois desse prazo de 10 dias prorrogável, por mais 10 dias para tomar posse, tu ainda tem um prazo para começar efetivamente a trabalhar, que é o prazo de exercício. E esse prazo vai ser de 5 dias a contar da posse. Assinou o termo de posse, tem o prazo para exercício. Então aqui, pessoal, nessa questão número 5, o prazo vai ser de 10 dias, prorrogável por mais 10 dias. Letra C vai ser o gabarito. Na questão 6, que eu te perguntei o prazo do exercício, vai ser letra D. 5 dias a contar da posse, conforme está lá no artigo 14, parágrafo 1º, está aí para a gente fixar que o prazo de exercício é, portanto, de 5 dias. Vamos seguindo, pessoal, e aí nós vamos agora para a questão número 7. E eu te pergunto na questão 7, tem 3 assertivas, e eu peço para que tu marque no final qual que está correta, ou quais que estão corretas. A nossa banca ela faz muito questões assim, ela traz os itens e pede para marcar depois qual ou quais estão corretas. Vamos ver. Primeiro, a promoção, readaptação e recondução interrompe o exercício. Não. Essas 3 formas, que são ao mesmo tempo provimento e vacância, elas não interrompem o exercício. Porque tu está num cargo hoje e vai estar em outro amanhã. E consta expressamente ali na parte que fala sobre exercício, que a nomeação, a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. Então está errada a primeira. Se o servidor não entrar em exercício no prazo, o que acontece? Ele vai ser demitido? Não. É tornada sem efeito a nomeação. A demissão, pessoal, é a aplicação de penalidade disciplinar, como a gente vai ver nas questões mais adiante. Então aqui, pessoal, é tornado sem efeito o ato de nomeação se ele perdeu o prazo de posse ou exercício, mas ele não é demitido nesse caso. Então está errada a segunda também. E a terceira, no ato da posse, o servidor vai apresentar obrigatoriamente declaração se exerce ou não outro cargo. Sim, porque em regra não pode acumular cargos públicos, exceto nos casos previstos na Constituição Federal. Então, conforme artigo 13, parágrafo 2º, a terceira é a correta, letra C é o gabarito, já que somente a 13 está correta nesta questão número 7. Questão número 8. O servidor que por prescrição legal, quer dizer, por estar previsto em lei, deve prestar uma caução como garantia para entrar em exercício, não pode entrar em exercício sem prévia satisfação dessa exigência. E aí a lei vai dizer no artigo 18, parágrafo 1º, quais são as formas que pode ser prestada a garantia. E essas 3 estão corretas, além também do seguro fidelidade funcional. Não te preocupa, tu que está me assistindo, tu não vai ter que dar uma garantia para assumir o cargo. Não se preocupa. Isso aqui seria alguém que ficasse responsável por muito dinheiro público, como o secretário da Fazenda, por exemplo. Não se preocupa que não é teu caso. Tu não vai ter que dar uma garantia para assumir o cargo. Pode ficar tranquilo. Mas tu tem que conhecer essa lista do artigo 18, parágrafo 1º, porque ela cai bastante em prova. A banca adora cobrar em prova quais são as formas do servidor dar garantia quando assume o cargo. São essas 3 aqui: depósito em dinheiro, garantia hipotecária e título de dívida pública e também o seguro fidelidade funcional. Então aqui na questão 8, letra E, é o nosso gabarito. Tá tudo certo. Questão 9. O servidor estável só perderá o cargo. Pessoal, o estável, ele adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Tranquilo, sabemos disso. Então vocês vão passar no concurso, vão trabalhar por 3 anos e vão adquirir estabilidade. E depois que tu é estável, tu não pode perder o cargo, exceto nas hipóteses previstas na lei ou na Constituição Federal. E tem 3 hipóteses aqui no artigo 20 do Estatuto dos Servidores, em que o servidor pode perder o cargo. Quando que o estável pode perder o cargo? Ele pode perder o cargo por uma sentença judicial transitada em julgado. A sentença judicial transitada em julgado é aquela sentença definitiva, da qual não cabe mais recurso. Também por processo administrativo assegurada ampla defesa, ou pelo procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada também ampla defesa, este quando for regulamentado. Pois é. Então vamos ver nessa questão 9 quais que estão corretas de acordo com isso. Vamos ver? O servidor estável só perderá o cargo. Primeiro, em virtude de sentença judicial de 1º grau. Não. A sentença de um juiz em 1º grau não basta para perda do cargo. Ela tem que transitar em julgado. E a sentença transita em julgado se o servidor não apresentar recurso
ou se quando ele apresentar recurso for julgado lá pelo tribunal e for mantida a demissão. Então, a primeira assertiva está errada, porque não basta em primeiro grau. Tem que ser uma sentença judicial transitada em julgado. Segundo, mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa. Essa segunda, pessoal, está correta. Exatamente como a gente viu. É o PAD que está no fim do estatuto. E aí o servidor vai poder se defender e no final ele pode ser demitido. E a terceira, mediante procedimento de avaliação periódica, até aqui estava indo bem, porque isso é possível. Independentemente de ampla defesa, não, assegurada ampla defesa. O servidor só vai perder o cargo após ter garantido para ele o contraditório e a ampla defesa. Então, aqui nessa questão 9, a letra B é a única correta, já que apenas a 2 está correta, conforme está no artigo 20 do Estatuto dos Servidores aqui de Capão da Canoa. A questão número 10, ela envolve os quesitos avaliados no estágio probatório. E a Fundatec adora cobrar isso em prova. Ela cobrou já mais de uma vez. É porque no artigo 21 tem 6 quesitos que são avaliados no teu probatório. Eu gosto de brincar que o probatório é a pedra que está no teu caminho. Por que pedra? Porque se tu memorizar a palavra pedra, tu vai memorizar as 5 letras que são as iniciais dos 6 quesitos. P de pontualidade, E de eficiência, D de disciplina, R de responsabilidade e também R de relacionamento e A de assiduidade. E se tu lembrar da pedra, tu vai lembrar dos 6 quesitos. E aí quando tu volta para a questão e tu sabe esse macete, fica muito fácil acertar a questão. Porque tu vai perceber, criatividade, letra C, a palavra pedra não tem letra C, então não pode ser. Criatividade é a que não é um quesito avaliado no estágio probatório, certo? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro vídeo da nossa maratona de questões. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar a partir da questão número 11. Dá um clique que eu já volto. Até logo!